Pessoal, esse vídeo saiu mais cedo hoje, às 7h30, ao invés das 8, porque a partir de hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, faremos lives diárias para discutir cada um dos conteúdos do livro E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro que está ali atrás sendo exposto pelo nosso querido ET. Hoje nós vamos abordar o prólogo, que é o papel da esquerda no bolsonarismo. Vamos passar por alguns conteúdos, também extras ao livro. Vai ser uma espécie de aula virtual. Você vai poder interagir comigo, vai ter duração ali de 40 a 60 minutos. Vai ser muito interessante, é um momento de grande politização que nós vamos ter e de grande aprendizado para mim e também para você. Se você ainda não adquiriu a sua versão, você pode comprar tanto a versão física, o link está aqui na descrição, e também a versão digital. Um outro link também está na descrição. Dê preferência pela versão online, porque você já vai poder ler imediatamente, fazer as suas anotações enquanto nós temos as nossas lives, tá? E esse é o novo horário de vídeo, às 7h30, ele vai ser também até a gente finalizar todas essas lives, tá bom? Conto com a compreensão de cada um de vocês e com a participação hoje às 10 horas da noite. Agora falando sobre o assunto do vídeo. Vocês sabem que aqui no canal nós temos uma política de evitar comentar sobre falas de jornalistas ou pessoas que não têm cargos públicos. Isso porque um jornalista ele não tem o poder de influenciar diretamente os rumos da nação. Ele pode influenciar indiretamente criando toda uma concepção, criando uma ideia, um zeitgeist e coisas do tipo, como eu falo no livro, no capítulo que eu explico o apoio da mídia ao Bolsonaro. Mas de modo direto, não pode. É diferente de um Rodrigo Maia, de um Ciro Gomes, de um Lula, de um Boulos, o próprio Bolsonaro, Paulo Guedes, o João Dória, que são figuras políticas públicas que acabam influenciando o destino do nosso país. Então nós vamos comentar, vamos criticar, vamos elogiar, porque eles acabam influenciando as nossas vidas de um modo mais direto. Mas em alguns momentos eu até faço comentários falando sobre algum radialista, falando sobre algum jornalista, como por exemplo o Vila, o Reinaldo Azevedo, entre outras pessoas. Porque quando eu elogio alguém, faço um comentário elogioso, eu me sinto no direito de poder criticá-lo também, caso eu discorde da posição daquela pessoa ou veja que aquela pessoa está com uma concepção errada de algo que eu acredito que seja diferente. Mas isso é normal, quem já acompanha no canal há um pouco mais de tempo já está acostumado. Agora, o que eu tenho ficado muito incomodado recentemente é com a postura de alguns comentaristas da Jovem Pan. Eu vi um vídeo hoje do Rodrigo Constantino e de um outro comentarista chamado Felipe Martins. É Felipe Martins? Felipe Matias. E esse Felipe, ele é muito parecido com o Felipe Moura Brasil. É Felipe Matias? Enfim, é Matias alguma coisa. Ele é muito parecido com o Felipe Moura Brasil, parece até um cosplay de Felipe Moura Brasil. O que é um cosplay, para quem não sabe? Cosplay é quando alguém pega uma fantasia mais elaborada de um personagem de desenho animado, geralmente um desenho japonês, e faz e se veste como aquele personagem. Pode ser de filme também, enfim, tem umas fantasias bem chamativas e muito caras. E ele faz um cosplay de Felipe Moura Brasil que é assim, é um pastiche. Mas ele tá lá, né? Ele tentou ser deputado estadual pelo PSDB, não conseguiu, tentou se filiar ao Novo, agora para ser vereador do estado da cidade de São Paulo, também não conseguiu se filiar ao Novo, falou que todo o processo é fake, perseguido, coisa do tipo, enfim, ele tá lá. E eu vi o comentário desses dois, e eu também vi uma outra fala do Augusto Nunes, falando sobre a pandemia. E vendo a quantidade de desinformação ou meias-verdades que são passadas pela Jovem Pan, eu fiquei muito incomodado. Porque assim, você pode apoiar o presidente, você pode criticar o presidente, você pode apoiar e criticar quem você quiser, mas eu vejo que tudo tem um limite. E a Jovem Pan, ela rompeu o limite do aceitável nesses dois episódios. Primeiro, o vídeo do Augusto Nunes. Augusto Nunes que deu um soco no Glenn Greenwald, atacou, agrediu fisicamente um convidado que estava presente na sua própria casa, na Jovem Pan, na empresa que ele trabalha. Não aconteceu nada com Augusto Nunes. Ele falou de modo até jocoso, né? Porque ele fala que o estado de Minas Gerais era um exemplo para o nosso país, para os outros estados de combate ao coronavírus. Porque o número de mortos estava baixo, o número de também contaminados estava baixo, é claro que está baixo, porque é uma tática muito inteligente do Romeu Zema, o candidato do Novo, né? Na verdade o governador do Novo, porque ele simplesmente não faz testes. Se você não faz testes, você não consegue ver a quantidade de pessoas que estão contaminadas pelo Covid-19 e também você não consegue saber quantas pessoas morreram. Então, você tem um número baixíssimo de mortos e infectados por Covid-19 no estado de Minas Gerais. Por quê? Porque não se testa.
Então é uma estratégia muito inteligente do Romeu Zema. O estado de Minas Gerais faz em torno de 600 testes por dia. É assim, é muito, mas muito baixo, em torno ali de 5 a 6% da capacidade que o estado tem de testar. Então o estado não usa a capacidade, não testa e por isso que não tem a quantidade de mortos e infectados por Covid-19. Ou seja, na verdade tudo isso é uma maquiagem, é uma sonegação de informações que são feitas pelo Romeu Zema, o governador do estado de Minas Gerais. E esse é o exemplo que o Augusto Nunes quer dar para todos os outros governadores. Então façam como Romeu Zema, soneguem as informações, ocultem a quantidade de mortos e aí nós vamos simplesmente acabar com a Covid-19. Porque não temos mais mortos, então a Covid-19 acabou no nosso país. Essa é a sugestão do Augusto Nunes, né? Seguindo muito a linha do novo, entre aspas, ministro da Saúde, o Luciano Heng. Até o antagonista fez uma piada com o Romeu Zema na data de hoje, falando nisso, sobre a quantidade de testes que são feitos e comparou o Romeu Zema com o Luciano Heng. Agora falando sobre o Rodrigo Constantino e também sobre o Matias. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que você possa ver também. Mas o que eles estavam falando? Estavam falando sobre um pouco sobre as manifestações, falaram do Boulos, de todo esse movimento jurídico que está sendo levantado contra a chapa do Bolsonaro. Porque o STF está apurando se houve financiamento ilegal da campanha do Bolsonaro. Por isso que o Alexandre de Moraes, ou Xande de Moraes, ou Alex Moraes, ou Gru, do meu malvado favorito, como você queira chamá-lo, esticou a quebra do sigilo bancário do Luciano Heng e de outros empresários até o período eleitoral, porque pode ter ocorrido fraude eleitoral. E aí o Rodrigo Constantino vem e fala que isso cheira golpismo. Esse movimento do Boulos cheira golpismo porque estão querendo impedir um presidente legítimo que foi eleito democraticamente a governar. Primeiro, isso tudo, e o Matias também falou isso tudo é uma mentira do Rodrigo Constantino e também do Matias. Primeiro, foi feita a eleição e agora, se foi descumprido qualquer tipo de lei durante a eleição, isso precisa ser investigado. Não há nada de golpismo nisso. Nada. Isso é previsto na Constituição, isso é previsto na lei. Se nós tivermos problemas durante a eleição, isso que seja avaliado, seja julgado e as medidas cabíveis sejam tomadas. Agora, falar que Bolsonaro está sendo impedido de governar pelo Centrão, esses caras estão de brincadeira. O que o Rodrigo Maia fez, o que o Rodrigo Maia não aprovou o que Bolsonaro queria? Rodrigo Maia aprovou tudo o que o Bolsonaro quis. A reforma da Previdência, que foi o grande carro-chefe do governo Bolsonaro em 2019, na verdade foi aprovada pelo próprio Rodrigo Maia. Rodrigo Maia que mexeu os pauzinhos. A reforma administrativa não foi aprovada ainda porque o Paulo Guedes não enviou. Isso é incompetência do Paulo Guedes, não é problema do Rodrigo Maia. Então, a Jovem Pan, ela mente nesse ponto. Porque o Rodrigo Maia não impede o Bolsonaro de governar. Quem impede o Bolsonaro de governar é ele mesmo. Porque tudo que o Bolsonaro quer aprovar, o Maia vai aprovar. Ambos têm uma mentalidade neoliberal, ambos estão comprometidos com o capitalismo financeiro. Pelo menos o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. Então não há impedimento, não há qualquer tentativa de travar as negociações do Bolsonaro com o Congresso, porque as agendas são as mesmas. Falar que o Rodrigo Maia impede o Bolsonaro de governar é uma mentira, uma desonestidade. Porque se o Bolsonaro quiser aprovar a reforma da Previdência, foi aprovada. Se o Bolsonaro quiser aprovar a reforma administrativa ou a reforma tributária, ela vai ser aprovada também. Não há impedimento nessas pautas. Ambos estão alinhados. Na verdade, até incomoda o Rodrigo Maia o fato do Bolsonaro ser tão desorganizado. Então dizer que o Rodrigo Maia impede o Bolsonaro, isso é uma mentira da Jovem Pan. Uma mentira, tanto do Matias quanto do Rodrigo Constantino. E falar também de golpismo, isso também é outra mentira dos dois, porque se houve irregularidades, se nós tivemos irregularidades, isso precisa ser avaliado. E agora eles começam com um papo que também me incomodou, falando assim, olha, a candidatura do Boulos, né, no caso do Boulos, custou milhões, do PT também custou milhões, milhões com dinheiro público, muito mais caras do que a do Bolsonaro. O problema é que eles fazem transparecer que esse dinheiro público foi utilizado de modo irregular, e não foi, porque isso está previsto na lei. Mas eles dão a entender que todo esse dinheiro utilizado na campanha é um dinheiro ilegal. Só que eu gostaria de lembrar ao Constantino e também o Matias, o cosplay do Felipe Moura Brasil, que o Bolsonaro saiu do PSL justamente porque ele estava brigando por conta desse fundo eleitoral, que ele queria dominar o fundo eleitoral para as eleições municipais agora de 2020 e o Luciano Bivar não queria deixar. Então houve esse rompimento por conta justamente desse dinheiro público que vocês estão passando a ideia de que é ilegal. E um outro ponto da entrevista
E da entrevista não, do vídeo. O vídeo, assim, é uma barbaridade, vocês precisam assistir. Eles começam a falar do Centrão. Não, porque o Centrão são oportunistas, o Rodrigo Maia é do Centrão. Que cargo o Rodrigo Maia pediu para Bolsonaro? O movimento do Bolsonaro com o Bob Jeff, com o Valdemar Costa Neto, que eles não falam nada no vídeo, é justamente para enfraquecer o Rodrigo Maia. Aí eles falam que o Rodrigo Maia quer cargos com o Bolsonaro. Quem está querendo cargos é o Valdemar Costa Neto, quem está querendo cargos é o Bob Jeff. E o próprio Bolsonaro tem ofertado esses cargos para o Centrão. Então quem está querendo se aliar ao Centrão é o presidente, não o Rodrigo Maia. Pelo menos não publicamente. Então eu fiquei bastante incomodado com essa enorme desinformação que é passada pela Jovem Pan. E até determinado momento eles falam da aliança do Bolsonaro com o Centrão. Eu não vejo nenhum problema nisso. Qual o problema do Bolsonaro fazer aliança com o Centrão? Do ponto de vista de promessa de campanha, tem. Porque ele prometeu que não iria fazer isso e agora ele está fazendo. E ele que vai se entender com os eleitores dele. Agora, do ponto de vista institucional, do ponto de vista nacional, do ponto de vista legal, qual é o problema? Toda democracia você tem jogos de acordo, você tem combinações, você tem negociações, você tem troca de cargos. Qual é o problema em fazer isso? Por que eles querem passar que isso é uma ilegalidade? Não faz o mínimo sentido. Todas as grandes democracias você passa por esse jogo de acordos, esse chamado toma lá da cá. Esse é o grande problema da imprensa, e eu até falo isso no meu livro. Eles criminalizaram a política, criaram todo esse ambiente desfavorável que fez surgir o Bolsonaro. Só que negociar com o Centrão, como o Bolsonaro está fazendo, não há nenhum problema nisso do ponto de vista legal. Eleitoral, ele que vai se acertar com os eleitores dele. Então eu vi esse vídeo da Jovem Pan, fiquei extremamente incomodado com o Rodrigo Constantino, também fiquei com esse outro rapaz, o Matias, porque eles fazem transparecer que tudo que está ocorrendo com o Bolsonaro é ilegal, mas está tudo amparado na lei. E eles ficam com essas meias-verdades, falando em golpe contra Bolsonaro, que estão querendo impedir o Bolsonaro de governar, quando na verdade o Bolsonaro governa e governa com muita tranquilidade. O Bolsonaro só não consegue governar com mais tranquilidade porque ele mesmo cria os problemas dele. Então eu vejo que há um limite, tá? Tanto para elogiar quanto para criticar Bolsonaro. E a Jovem Pan cruzou todos os limites. Chega assim, você fica enojado, porque é muita mentira sendo falada ali. É não honrar o diploma de jornalista, não sei se eles também têm diploma de jornalista, mas honrar a formação dessa forma. São quase tão ruins quanto o padre lá, o Wellington Silva, da televisão Pai Eterno, que pediu dinheiro pro Bolsonaro para falar bem do presidente, falar bem do governo para os fiéis ali ou para os telespectadores da televisão. Enfim, gostaria de saber o que você achou desse vídeo, o link está aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para o canal e compareça daqui a pouquinho às 10 horas da noite para a nossa live do livro. Live do livro, né? Parece aquela... O segredo do fotógrafo ainda não foi revelado. Vocês conhecem esse trocadilho? Se vocês não conhecem, agora estão conhecendo. Se você conhece, deixa aqui na descrição. Então nós faremos a live dos capítulos do livro E Daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro hoje às 10 horas da noite. Conto com a presença de cada um de vocês.